Cauli é um jogador fantástico, tá? Deixando claro logo, assim, um jogador de capacidade muito alta, assim, e o que ele fez em 2023, muita gente acha que mas não foi um sonho de verão, assim. Antes do Cauli chegar no Bahia, muitos dos comportamentos já se apresentavam, e ele conseguiu reproduzir isso no nível bem mais alto, com um elenco inferior, inclusive, ao que o Bahia tem hoje. Teve lesão em 2023 também, né? Em 2024 ele acabou tendo companhia e o Rogério utilizou ele como um falso 9. Sim. E aí tem algumas dinâmicas que são diferentes para um jogador que está como um falso 9. Cauli fez bastante gol assim, né, até para um meio campista, mas em construções, né, em cenários ali de primeira e segunda fase, às vezes ele tinha que baixar demais e até sair do bloco. E aí você está tirando um atleta do lugar que é o habitat natural dele. Qual é o habitat de Cauli? Meio espaço, entre linhas, que é um cenário onde ele vai dar um toque na bola e limpar campo. Naquela sensação de que ele domina a bola e dá um clarão no campo assim. Isso é muito Cauli. Às vezes ele consegue, inclusive, fazer arraste muito em função do primeiro toque dele, né, na bola. Então isso acaba descaracterizando um pouco o atleta pela forma como o Rogério foi utilizando ele. Isso significa que o Rogério é culpado, etc. Não. Teve um momento de baixa do atleta também. Isso é normal, isso acontece com todos, né? O Bahia hoje tem um elenco que se um não tá bem, você vai pro banco e quem tá melhor joga, tá? Mas assim, o que se pedia de Cauli como um falso 9 em determinado momento foi algo que acabou não sendo tão condizente com as características dele, para você gerar esse tipo de dinâmica e acessar o Cauli no espaço onde ele rende mais, que é no entrelinhas. Então assim, se o Cauli recebe fora do bloco, ele vai carimbar a bola para trás e ele vai tentar rodar de novo para receber por dentro. Se você não tem dinâmica para entregar a bola para ele dentro do bloco, já vai ser um problema. Você roda sempre por fora. E o Bahia tem muito disso. A primeira fase de construção do Bahia, muitas vezes, quando o zagueiro não conduz, etc., ela roda por fora. Sim. E vai encontrar a parte dentro do bloco, saindo de fora para dentro, para encontrar Caio Alexandre, né, um Acevedo. Mas não tem esse primeiro toque no volante primeiro, né, entrando por dentro do bloco, ou então no meia. Não é sempre que acontece isso. Às vezes até o Everton Ribeiro tem que baixar para poder participar do jogo. Você acha que não falta disso também de Cauli, não? Porque em 2023, Mauro... Mas ele fez... Não, mas vamos lá, em 2023, sim, ele jogava mais pela esquerda, indo pra dentro. Pra dentro, isso. E ali ele arrebentou mesmo. Muito, muito. E ele fazia isso em 2023, ele descia, participava, trocava figurinha com o zagueiro. Eu não vou dizer que Everton Ribeiro atrapalhou o Cauli de maneira alguma. Não, jamais, nunca. Ninguém. Mas acabou que Everton Ribeiro acabou ocupando essa função, esse espaço que era de Cauli, de ser o regente do time. O que foi que aconteceu então? Por que o Rogério Ceni não voltou a utilizar a Cauli dessa maneira que ele utilizava em 2023? Porque, naturalmente, aquela função de falso 9, dele ficar lá atrás, de não participar, ele ficava meio que offline do jogo, sabe? Sim. O que o torcedor da arquibancada percebe é que Cauli não compete, não participa, ele fica desligado do jogo, sabe? Agora, assim, ó, tem uma coisa que é importante, Pedro. Muitas vezes o torcedor está olhando para onde a bola tá. Perfeito. E aí o jogo acontece em todos os espaços do campo. Então, assim, o Cauli, às vezes, ele tá fazendo uma movimentação que ninguém tá vendo. Mas às vezes é uma movimentação que fixa a linha, né? É uma movimentação que ele abre uma linha de passe, e só de abrir a linha de passe você já gera uma dúvida para quem está marcando. Já contribui. Então, às vezes, o jogo dele sem bola, e não no contexto defensivo, logicamente, porque aí já é um aspecto que até deve ter justificado, inclusive na cabeça do Rogério, utilizar ele como falso 9. Né? Porque ele é um jogador que ele induz mais a bola para determinado corredor. Então, ele não vai ter tanto combate, ele não vai ter tanto impacto, né, de usar braço, perna, combater, etc. Não é muito a característica dele. Mas, assim, dentro desse contexto que Pedro trouxe, olha como foi a evolução do Bahia. Cauli jogou pela esquerda em determinado momento, caindo para dentro, ou pela direita caindo para dentro. Beleza. Hoje o Bahia tem 2 pontas. Então isso aí já é um cenário que ele vai ser casuístico, né? Vai ser específico para determinado contexto de jogo. Então a gente já tira uma minutagem ali do Cauli. Como meia 10, hoje o Bahia tem o Everton Ribeiro fazendo uma função diferente do que seria um 10 específico, né? Às vezes o Rogério utiliza o Everton Ribeiro subindo no entrelinhas, mas não sempre. Então o Cauli já fica, não é todo mundo pode ocupar o entrelinhas. Às vezes a gente precisa de um jogador, alguém tem que baixar, e ele fica desconfortável quando sai desse contexto, entendeu? Agora eu não tenho dúvida, assim, o torcedor tem muita birra de fato com o Cauli, eu entendo, mas eu não tenho dúvida que muitos clubes do Brasil, muitos mesmo, teriam interesse em ter um jogador como o Cauli no time. O São Paulo quis. O São Paulo quis, o Palmeiras quis. Né? Então, assim, o Botafogo teve uma conversa à época que Paiva entrou em contato, etc. Então, assim, não é um jogador hoje dispensável. E o grande desafio do treinador é esse. Eu estava vendo uma coletiva do Roger Silva, né, que está dirigindo esporte, e ele falou uma coisa que para mim é a missão do treinador. Eu melhoro o jogador. Eu busco melhorar o jogador. Então, não existe uma peça descartável no elenco. E o grande desafio do treinador é melhorar o atleta enquanto indivíduo, né, ali dentro do jogo, mas também enquanto coletivo. Como é que eu encaixo essa individualidade dentro do contexto coletivo, sem desequilibrar o coletivo, mas também sem prejudicar individualmente o meu atleta?
Ele falou de Del outro dia, né, o Rogério. Del fez uma função tática. Você pode perceber que no jogo que ele falou isso, Del praticamente não participou do jogo. Ele fez muito mais uma função de marcar o primeiro volante do time, né, que era a construção do adversário, e sustentar aquilo ali. Tenho certeza que não é a característica que mais se enquadra no Del ali, porque o Del é um finalizador de último toque. De pisar na área, último toque, ele terminando a jogada. E ele teve que fazer isso, porque ele tem que pensar no contexto macro. Então, isso significa que a gente pode ver um Cauli em outro momento, se ele for mais deslocado para esse contexto de entrelinhas, como um jogador que ajuda mais. E eu até acho que ele ajuda. Sendo bem honesto, assim, a temporada de agora tem muito da expectativa que o próprio Cauli criou em 2023. Com certeza. Que aí todo mundo fica esperando. Expectativa e frustração. Todo mundo espera. A régua é 23. Topo. Mas assim, por exemplo, se a gente for pegar jogadores com perfis parecidos com o Cauli, né? Alan Patrick, que é um jogador muito bom também, de muito bom nível. E é um jogador que termina até mais jogadas do que o Cauli. Mas ele é muito articulador também, aparece no entrelinhas. É um jogador também que tem oscilações, pô. É porque a galera às vezes tá focada na bolha, né? Mas se você for ver os jogos dos outros times, você vai perceber que tem. O Montoro do Botafogo, ele aparece quando ele faz um golaço, pô. Mas ele oscila também, né? Também o Santi, né? Santi Rodrigues, a mesma coisa. Agora, lógico, o Cauli é um jogador de qualidade. Cabe ao Bahia, e à estrutura do Bahia também, incorporar esse atleta de modo que não prejudique o coletivo, mas também não prejudique a individualidade do atleta, potencialize ambos. Então, para mim, é um fator que acaba sendo um pouco problemático, e eu até acho que está um pouco desgastado também, por conta da forma como isso foi conduzido, né? Não é um atleta que fala muito, isso é até positivo, porque não cria tantas situações, né? De contenda. Teve aquela, no jogo do Fluminense, se eu não me engano, né? Que ele sai, o Rogério vai meio que abraçar ele sai ali pro vestiário, aquilo mexeu um pouco ali com o torcedor. Mas o simples fato dele ser um atleta que traz para esse contexto de ame ou odeie, já é um sinal de que ele não passa em column de jeito nenhum. Ele não é relevante. E que é um jogador que acaba gerando esse impacto em momentos mas positivos. Ele construiu essa expectativa a partir de 2023 e talvez essa referência, ele virou refém disso. E eu acho que também o torcedor, ele não consegue muitas vezes filtrar isso que o Mauro falou. Pode ser um pouco duro o que eu vou falar, mas me parece também que Rogério Ceni optou em matar um Cauli relevante pro Bahia para que outros protagonistas aparecessem. Como Jean Lucas, os beiradas. O jogo termina muitas vezes por fora hoje. Porque tem beiradas para fazer esse jogo. Então, muitas vezes, não é que o jogador desaprendeu a jogar. Ele só não é mais colocado no nível de relevância pro comportamento tático do time. E a contextual. Porque agora outras coisas aparecem por fora. Então, antes, um jogo passava centralmente pro Cauli fazer essa função. Hoje, o Bahia joga de outra maneira. E, óbvio, vai potencializar outros jogadores. O Bahia não vai circular mais onde ele circular, para ele flutuar onde ele flutua muitas vezes. Aí ele vai flutuar mais por fora, para chegar nos beiradas, para chegar na Eric Puga num contra um, Ademir num contra um, um Juba por dentro. E aí isso faz com que um jogador que teve relevância outrora não tenha mais mesmo destaque. Tá acontecendo um pouco com o Mateuzinho. Mateuzinho controla muito bem o jogo, Mateuzinho articula muito bem as jogadas, mas hoje o Vitória não joga com meia. O Vitória não potencializa esse Mateuzinho. Então muitas vezes a galera fala, Mateuzinho também tá jogando muito ruim aberto. Porque ele não fazia isso. Porque ele não é essa posição. Ele era meio impactante do Bahia na Série B. Que Paulo tá trazendo. O Mateuzinho, ele vai ter que se adaptar a um cenário que já é desconfortável. Então, como cada um responde a isso? O Cauli, eu lembro do jogo contra o Cruzeiro, né? Que o Matheus Pereira acaba fazendo aquela jogada que sai um gol. Esqueci o nome do atleta que fez o gol. Arroio. O Arroio. Não foi Arroio, não. Não foi Sinisterra. Aquele jogo, o Cauli marca aberto. E ele marca por fora naquele jogo. Então, assim, imagina o desconforto de um atleta que não executa esse tipo de situação e precisou naquele momento, né? Então, eu não vou nem também dizer, foi o Rogério, etc. Mas, assim, ele vai ter que entrar no desconforto e lidar com isso, num cenário onde ele não potencializa as próprias características, mas eu preciso ajudar o time. Mas aí não vem aquela falha, então, do treinador de fazer com que o esquema se adapte às peças que ele tem, não a peça se adaptar ao esquema? E nesse específico do Cruzeiro teve um detalhe. Rogério, na minha opinião, o Rogério errou. Ao mesmo tempo, Bahia já sem a bola, porque tinha feito 1-0, tinha Everton Ribeiro, William José e Cauli. Ele deixou os três juntos num Bahia que ia ficar sem a bola, porque o Cruzeiro ia sair. Aí o Bahia foi o carnaval do Cruzeiro. Exatamente. Porque os caras não conseguem fazer o jogo de choque, de combate, fechar espaço. E aí você pensa o atleta na sequência. Fiz um jogo, cumpri com o coletivo, mas tá todo mundo, tô tomando porrada de tudo quanto é lado. Né? Aí cabe blindar e etc. E tem todo um processo que ele é interno também do clube, né? Do treinador, da relação com o atleta. E o Mateuzinho deve passar pela mesma coisa. Externo também, acho que é importante os treinadores serem abertos em conta isso.
Pô, você, talvez, um Mateuzinho, um Cauli tá tomando muitas críticas, o treinador fala, não é que eu tô prejudicando o atleta, mas hoje ele tá fazendo algo que ele não fazia antes. Isso. Que eu pedi a ele pra tô fazer. pedindo pra fazer. Exatamente, ele tá cumprindo o que eu pedi e muitas vezes cumprir o que eu pedi não é ter o mesmo impacto que ele tinha outrora com o treinador, com o que o torcedor viu dele.